É muito gratificante saber que não estou sozinho nessa caminhada. É muito importante saber que existem pessoas que, assim como eu, estão buscando o desenvolvimento da sua personalidade, estão buscando as camadas mais altas da personalidade. Eu espero que mais e mais pessoas iniciem essa jornada, busquem chegar a esses lugares mais altos. Porque gente medíocre, gente pequena, gente que está levando a vida de uma forma porca ou de uma forma aleatória, já tem bastante. Nós precisamos de pessoas que amem a sabedoria, pessoas que busquem o conhecimento, pessoas que busquem o amadurecimento, pessoas que se tornem cada dia mais fortes, pessoas que deixem de ser mimadas, que deixem de agir como adolescentes, pessoas que queiram, dia após dia, se aproximarem mais da vontade de Deus. Então, esse é o meu desejo, é por isso que eu estou aqui. E me animo porque vejo uma ou outra pessoa também buscando esse amadurecimento, esse crescimento, buscando o centro da vontade de Deus. Muito obrigado, Marisa, por me desejar bom dia. Muito obrigado, Rosângela. Agradeço a cada palavra de bênção, a cada palavra de amizade que eu recebo. Fico muito contente por isso. Por que eu estou fazendo novamente uma live? Eu fiz uma live quarta-feira e hoje estou fazendo outra. Eu estou de recesso na escola. Nesse momento não estamos tendo aulas, nem online, nem presencial, de forma alguma. E eu me incomodo quando eu não tenho para quem ensinar. Quando eu não tenho pessoas com as quais eu posso contribuir para seu desenvolvimento. Eu não vejo sentido em estudar, ler, buscar, aprender e guardar tudo isso para mim. Não vejo sentido nisso. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, nós precisamos viver essa bênção e compartilhar essa bênção. Quando nós recebemos entendimento sobre algo, é importante que nós passemos esse entendimento adiante. Quando nós aprendemos uma habilidade, nós devemos usar essa habilidade e também ensinar outra pessoa a ter essa habilidade. Quando nós nos tornamos competentes em algo, não podemos pegar essa competência, guardar para a gente, se gabar dessa competência, mas devemos levar essa competência adiante e ensinar outras pessoas a serem competentes também. Então, o grande prazer da vida está em aprender, em crescer e em ensinar, em levar isso adiante, em ajudar outras pessoas a terem também o amadurecimento, o entendimento, a desenvolverem essas habilidades e essas competências. Então, a grande alegria, o grande prazer da vida está nisso. Aprender para ensinar. Crescer para ajudar outros a crescerem também. Débora, muito obrigado. Desejo um bom dia para você também. É sempre um prazer sua amizade, sua presença. Que Deus te abençoe sempre, minha irmã. Abraço. Vamos lá então. O que eu tenho para falar com vocês hoje? Tem uma coisa que me incomoda há bastante tempo. Uma coisa que mexe comigo. Quando eu estudo, quando eu estou refletindo, enfim. Eu vejo muitas pessoas vivendo abaixo daquilo que poderiam viver. Muitas pessoas cheias de potencial, cheias de talentos, cheias de capacidades que Deus colocou nelas e que estão enterrando esses talentos e que estão vivendo abaixo do que poderiam viver. Quando eu vejo uma pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus, vivendo uma vida medíocre, isso dói em mim. Quando eu vejo alguém
que tem certas habilidades, enterrando essas habilidades, me machuca. Eu gosto de ver pessoas usando seus dons, multiplicando seus dons, se aproximando do centro da vontade de Deus. Isso me dá alegria, isso me dá prazer. Quando eu converso com um aluno e vejo que esse aluno amadureceu, cresceu, está usando suas potencialidades, está explorando isso, eu fico contente. Mas quando eu vejo uma pessoa que foi minha aluna, diminuída, empobrecida, vivendo de uma forma aleatória, deixando o vento levar, isso me deixa chateado, sinceramente. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento da personalidade e sobre a importância da alta cultura na elevação do espírito humano, sobre a importância de dialogarmos com os sábios para que nos tornemos ainda mais maduros, ainda mais inteligentes, menos atrofiados, menos medíocres. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a alta cultura, a importância da alta cultura e como é bom dialogarmos com sábios, com pessoas mais maduras que nós, mais inteligentes do que nós, para que nós possamos também crescer. Quando as pessoas se isolam, a palavra isolamento está em moda agora, não é? Quando as pessoas se isolam da alta cultura, quando elas deixam de conviver com os sábios, quando elas deixam de ler bons livros, quando elas deixam de ver bons filmes, quando essas pessoas se isolam naquela bolha da mediocridade, a inteligência da pessoa se achata, definha, atrofia. E nós devemos evitar esse isolamento. Devemos sim nos aproximar da alta cultura. Devemos nos aproximar dos sábios, de pessoas que estão num estágio mais elevado do que o nosso. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Antes de mais nada, eu quero que vocês façam um exercício. Vou passar um exercício para vocês. Podem fazer agora ou fazer depois dessa live, ok? Mas façam esse exercício para que vocês possam mapear a vida de vocês. Nesse exercício, eu gostaria que vocês colocassem no papel, fazendo uma listinha, de quem foram as pessoas mais importantes na vida de vocês nas diversas fases de suas vidas. Então, quando vocês eram crianças, com quantas pessoas vocês conviveram intensamente naquela fase de infância? Quem foram as pessoas mais importantes da vida de vocês ali na infância? Quem foram seus melhores amigos, aquelas pessoas mais íntimas naquela fase? Façam isso também em relação à adolescência. Durante minha adolescência, quem foram as pessoas mais importantes, meus melhores amigos, aquelas pessoas mais chegadas com as quais eu estabeleci um vínculo mais profundo? Então eu peço que vocês façam isso. Uma listinha das pessoas mais importantes da vida de vocês. Aquelas pessoas com as quais vocês tiveram um relacionamento mais íntimo, mais profundo, um vínculo mais forte. Possivelmente essa lista vai ter aí uns 15, 20 nomes, mais ou menos. Então façam essa listinha. Então vocês podem colocar aí o amigo ali da escola, alguém da família, alguém da igreja, enfim, aquelas pessoas com as quais vocês desenvolveram laços mais sólidos. Aquelas pessoas que tiveram uma participação maior na vida de vocês. Aquelas pessoas com as quais vocês gastaram mais tempo, tá? Então façam esse mapa das pessoas que foram mais importantes na vida de vocês. Depois que vocês fizeram essa lista, eu quero que vocês façam a seguinte pergunta para si mesmos. Quais motivos levaram vocês a estabelecerem vínculos mais fortes com essas pessoas? Por que vocês foram amigos mais chegados dessas pessoas da listinha? Que
motivos levaram vocês a estabelecerem esses laços com essas pessoas? Então, por que fulano de tal era seu melhor amigo na escola? Por que aquele seu parente se tornou uma pessoa tão importante ao ponto de você colocar esse parente nessa listinha que você fez? Então, essa segunda parte do exercício é para vocês fazerem isso. Pensem nos motivos que levaram vocês a estabelecerem vínculos com essas pessoas. O que uniu vocês a essas pessoas, ok? Por que nós estamos fazendo esse exercício prático? Por que nós estamos fazendo uma listinha das pessoas que foram mais chegadas, as pessoas mais próximas, os melhores amigos, aquelas pessoas com quem a gente teve mais vínculo? Por que a gente fez essa lista? E por que a gente está perguntando sobre os motivos que levaram a gente a ter esses laços mais fortes com essas pessoas? Para que vocês comecem a perceber quais foram os tipos de amizades que vocês tiveram, para que vocês comecem a perceber os motivos que ligam vocês a essas pessoas e para que vocês comecem a perceber que a maioria dos relacionamentos que nós estabelecemos ao longo de nossa vida são relacionamentos com pessoas comuns, com pessoas que se parecem muito com a gente. Muitas pessoas dessas vulgares, pessoas simples, pessoas que não são grandes exemplos de moralidade, ou pessoas que não são também grandes exemplos de imoralidade. São pessoas comuns. A maioria dos nossos amigos é gente comum como a gente. Dos nossos parentes é gente que tem ali mais ou menos o nosso mesmo patamar. Então, normalmente, nos relacionamos com pessoas por motivos bem vulgares, motivos simples, motivos banais. Por exemplo, amigos de futebol. Então eu tenho alguns amigos aqui que fizeram parte de minha vida e o que nos unia era o futebol. A gente torce pro mesmo time, eu jogo bolinha junto ali no fim de semana. Esses daqui fizeram parte da minha vida por parentesco, por laço de sangue. Esses outros aqui porque a gente costumava ir pra baladinha junto ali, porque a gente fazia festa, fazia churrasquinho no fim de semana. Esses outros aqui porque a gente convivia ali na igreja. Eu sou membro da igreja, ele é membro da igreja, a gente fez uma amizade, saía para comer um lanche, tomar um sorvete, trocava uma ideia aqui, outra ali. Mas percebam que a grande maioria daqueles que fazem parte da nossa vida são pessoas comuns. Muitos deles, pessoas vulgares, pessoas que não têm assim nenhum tipo de grande especialidade ou que não sejam pessoas de grande exemplo moral, pessoas assim do nível da gente. É errado conviver com gente que está nesse patamar? Não. Pelo contrário. É legal, é bom ter amigos, é bom ter o pessoal com quem a gente joga bola, é bom conviver com aquelas pessoas ali da igreja, é bom ter os coleguinhas de escola. Tudo isso faz parte da vida humana, é o natural da vida humana. O ser humano é um ser social, um ser que se relaciona, um ser que namora, um ser que pratica esportes, um ser que se exercita, um ser que faz fofoca. Isso faz parte da vida humana, essas relações, essas amizades, essa socialização, ok? Então, conviver com pessoas é bom, faz parte e tem que ser assim. O ser humano não pode viver isolado, não pode se ilhar, o ser humano não pode abrir mão de relacionamentos sociais. O ser humano precisa estar em contato com outras pessoas. Gente precisa de gente. Só que reparem que a maioria das pessoas com as quais a gente convive é gente comum. Gente comum como a gente. E aqui eu quero falar com vocês sobre a importância de ter contato não apenas com essas pessoas comuns. Pessoas que falam de futebol, pessoas que fazem churrasquinho no fim de semana. É importante que a gente rompa essa bolha.
E que a gente comece a buscar relacionamentos também com pessoas que estão em outro patamar. Com pessoas que estão num estágio de alta cultura. É importante que nós dialoguemos também com os sábios. Tem muitas pessoas que passam a vida somente estabelecendo laços, vínculos baseados na mediocridade, na vulgaridade, naquele senso comum. Dialogam sobre bola, sobre novela, sobre política, fazem fofoca, falam do vizinho, falam do parente lá da outra cidade, falam de quem pegou Covid, de quem não pegou Covid, e, enfim, a maioria das pessoas só tem esse tipo de diálogo no dia a dia. E não passa disso, não transcende. Não dialoga com os sábios, não busca contato com grandes obras literárias, não assiste bons filmes. Tá sempre aí nessa vida comum, mediana, fazendo fofoca, comentando Big Brother e por aí vai. E nós precisamos entender uma coisa. Se nós quisermos crescer intelectualmente, se nós quisermos desenvolver a nossa alma, elevar a nossa alma, se nós quisermos amadurecer mais, precisamos sim dialogar com os sábios, precisamos buscar um contato com a alta cultura, precisamos de relacionamentos com pessoas mais elevadas e que possam também nos elevar. A pessoa nunca vai amadurecer se ela só conviver com gente imatura. A pessoa nunca vai crescer se ela só conviver com aquela pessoa que vive para tomar uma cervejinha no fim de semana. A pessoa nunca vai crescer se ela só ficar batendo papo sobre BBB na internet. A pessoa nunca vai chegar às camadas mais altas da personalidade se ela não ler grandes clássicos da literatura, se ela não conviver com gente que está andando na direção do crescimento. A Bíblia diz o seguinte, em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E tem uma outra passagem da Bíblia que diz o seguinte, em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia deixa bem claro, se nós quisermos ser sábios, precisamos andar com os sábios. Se nós andarmos com más companhias, nós seremos corrompidos. O ser humano, ele é um ser social. E ele muda quando ele se relaciona com outros humanos. Então, por exemplo, quando a gente olha para a história do Brasil, aconteceu um fenômeno chamado de aculturação. O que foi isso? Nós tínhamos aqui os índios diferentes, cada tribo falava uma língua, às vezes eram tribos rivais e por aí vai. De repente chegaram os portugueses. E depois, um pouquinho mais tarde, os portugueses começaram a trazer os africanos para cá, de forma forçada. E esses três povos começaram a conviver em nosso território. Portugueses convivendo com índios, índios com africanos, africanos com portugueses. E essa convivência entre povos diferentes em um lugar que não era um lugar habitual para portugueses e africanos, gerou mudanças nessas pessoas. Então, o índio sofreu alteração por influência do português, o português sofreu alteração por influência do índio, o africano gerou mudanças nesses outros dois povos, eles foram se relacionando, mudando e gerando um novo povo, o povo brasileiro. Por que eu estou dando esse exemplo histórico? Porque isso faz parte do ser humano. Quando a gente começa a conviver com quem é diferente, com o outro, a gente muda e a gente gera mudanças no outro. Agora, trazendo para a nossa vida, saibam que as pessoas com as quais vocês convivem
vão gerar transformações na vida de vocês. E vocês, de alguma forma, poderão também gerar transformações na vida dessas pessoas. E se nós começarmos a dar lugar em nossa vida a más companhias, elas vão mexer conosco. Elas vão nos corromper. Agora, se nós começarmos a andar com sábios, com pessoas de um nível intelectual mais alto, se nós começarmos a ler bons livros, se nós começarmos a ler a Bíblia, nós vamos ser transformados também para o bem. Então, eu estou querendo dizer o seguinte para vocês. Tenham amigos, vivam bem em família, socializem, mas no meio disso tudo, busquem relacionamento também com pessoas sábias, com grandes obras, com a alta cultura, porque isso vai possibilitar o crescimento de vocês. Não vivam apenas fazendo fofoca, vendo BBB, falando de futebol, não. Pensem em dar lugar na vida de vocês àquilo que é mais elevado. Precisamos conviver com a alta cultura. Eu vou dar um exemplo aqui em relação aos livros. Em relação aos livros. Antes disso, vamos entender o que é alta cultura, tá? Alta cultura é tudo aquilo que de melhor foi produzido, cultivado ao longo da história. Cultura vem de uma raiz etimológica que significa cultivo. Cultura é algo que é cultivado. E ao longo da história, o ser humano foi produzindo cultura, cultivando cultura. O que é cultura? Formas de falar, de se comportar, arte, modos de se alimentar, de se vestir, tudo isso é cultura. O ser humano vai cultivando, vai inventando, vai transformando ao longo da história tudo isso. E a alta cultura é o que de melhor foi produzido ao longo do tempo. O melhor dos hábitos, o melhor para se conviver com outras pessoas, o melhor da vestimenta, o melhor da música, o melhor da literatura, o melhor do cinema. Tudo isso é alta cultura, é aquilo que existe de melhor. Então a gente olha para a antiguidade, para a Idade Média, para a Era Moderna e busca o que cada época, o que cada povo produziu de melhor. E a gente então consegue ter uma ideia da alta cultura. E nós precisamos ter contato com isso, com aquilo que de melhor já foi feito pelo ser humano, para que a gente também cresça, para que a gente evolua, para que a gente desenvolva a nossa personalidade. Então vamos falar a respeito dos livros, como eu havia dito. Quando a gente lê grandes obras literárias, por exemplo, Dante Alighieri, Machado de Assis, Shakespeare, esses caras que foram excelentes no que fizeram. A gente começa a ver ali exemplos de outras culturas, de outros lugares, exemplos de pessoas, tipos humanos ideais. Então, quando a gente lê a Divina Comédia, que é um livro bem difícil, um livro que não é tão simples de ler, mas que vale a pena assumir o desafio e ler esse livro. Quando a gente lê a Divina Comédia, a gente vê o caso ali de Dante. É um romance, tá bom? É uma situação onde nós não temos ali uma história real, tá bom? Quando a gente olha para a Divina Comédia, a gente vai vendo Dante passando por situações que se assemelham às situações da vida humana. Então Dante começa passando ali pelo inferno, uma situação de pessoas que fizeram muita coisa errada, pessoas que estão sendo punidas, e depois Dante vai subindo até ter um encontro com Deus. E a gente olha, por exemplo, de Dante e a gente se identifica. E a gente percebe, nossa, existem muitas situações da vida da gente em que parece um inferno, em que a gente colhe as consequências de más escolhas. Então, por exemplo, a pessoa que vive se entregando às tentações, aos impulsos da carne, essa pessoa é como se um vento batesse nela e a todo tempo ela cai. E ela tenta se levantar e ela cai de novo e o vento bate, e ela tromba e por aí vai. Então, são situações que você vai vendo ali no livro e que vão abrindo tua mente.
e que vão fazendo você se identificar com uma personagem. E aí Dante vai passando por essa situação de inferno e vai subindo até ter um encontro com Deus. O encontro com a beleza, o encontro com a bondade, o encontro com as virtudes e por aí vai. Eu estou dando um exemplo de uma personagem de um livro muito clássico. Então a gente vai lendo o livro e vai vendo a trajetória daquela personagem e a gente vai ampliando nossa imaginação, nosso imaginário. E a gente vai crescendo, vai se tornando mais inteligente, vai desatrofiando, vai fortalecendo a musculatura intelectual. Os livros, então, esses grandes clássicos, livros bons, não é qualquer porcaria por aí, eles trazem exemplos de pessoas. Exemplos negativos também. Por exemplo, quando a gente lê a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá do Machado de Assis, a gente tem ali o exemplo do Brás Cubas, que é uma pessoa medíocre, mesquinha, que nunca realizou nada na vida. E a gente vai lendo aquela história e vai percebendo, pô, esse aqui é o exemplo de um cara fanfarrão, que só fazia farra, que não desenvolveu nada, que viveu uma vida vazia, medíocre e morreu. Pô, eu não quero ser assim. Eu tenho aqui um exemplo de alguém que eu não devo imitar. Então, a gente vai lendo os livros e vai vendo tipos de pessoas ali, tipos de enredos, de personagens, e a nossa imaginação vai se ampliando. E a gente vai começando a entender melhor o ser humano, a gente vai começando a entender melhor situações que a gente ainda não viveu. E quando a gente tiver uma situação parecida com a do livro, a gente vai lembrar do livro. Pô, isso que eu estou vivendo agora parece muito aquilo que foi vivido ali no livro. E eu já vou ter uma bagagem para interpretar a situação atual que eu estou vivendo. Eu vou falar da Bíblia também. É que a Bíblia, ela não é uma obra literária qualquer, ela é a palavra de Deus. Então ela tem esse diferencial. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Mas a Bíblia também funciona nesse aspecto de formar nosso imaginário e de nos dar exemplos de pessoas. Exemplos que devemos seguir e exemplos que devemos evitar. Por exemplo, ali na Bíblia nós temos Judas como um exemplo, um tipo ideal negativo de traidor. Judas é o traidor por excelência. Judas viveu uma vida dissimulada. Judas foi até razoavelmente bem até um certo momento e depois desandou. Judas permitiu que o orgulho fosse tomando conta do seu coração. Judas começou a se preocupar demais com certas questões sociais, com status, com dinheiro e se distanciou do centro da vontade de Deus. Judas então traiu Jesus e depois disso Judas poderia ter se arrependido, poderia ter pedido perdão a Jesus, e Jesus não negaria perdão a Judas, eu tenho certeza disso. Se depois da traição Judas se humilha, chora aos pés de Cristo, Cristo ia acolher Judas e perdoá-lo. Mas Judas foi egoísta, Judas se trancou, Judas não buscou ajuda, Judas não se confessou para seus companheiros, ele foi se fechando até que ele se matou. Judas é um exemplo de pessoa que fez tudo errado. Um exemplo que nós não devemos seguir. E a Bíblia traz vários exemplos de pessoas ruins. Além de Judas, temos exemplos de maus governantes, como Jezabel, que era o capeta em vida. Jezabel era o demônio. Então busquem ler essa história ali de Jezabel, Acabe, um período bem complicado da história de Israel, do povo de Deus. Jezabel é um péssimo exemplo de governante, uma pessoa do demônio mesmo, que só fazia maldade, que só perseguia quem era bom, uma pessoa entregue ao capeta. Temos exemplo também de Herodes, o Herodes ali que perseguiu as criancinhas, queria matar Jesus, mandou matar um monte de criança, por medo da criança que poderia ser rei, por medo de perder seu trono. Então tem muito governante por aí que por medo de perder o trono faz um monte de atrocidade, mata, persegue. Herodes é um exemplo disso. Temos o exemplo ali de Herodes Antipas. Enfim,
São vários os exemplos de pessoas ruins. E também temos na Bíblia vários exemplos de pessoas boas. Agora, nós temos aqui exemplos que não dá para contar nos dedos das mãos. Abraão, pai da fé, homem fiel, temente a Deus, corajoso. Nós temos Moisés, grandes homens que servem de exemplo para nós. Nós temos Esther, Ruth, Maria. Maria, que exemplo maravilhoso de bondade, de humildade, de temor a Deus. Temos Pedro, exemplo de um homem que falhava, mas que chegou ao centro da vontade de Deus. Paulo, que transformação gigante aconteceu na vida de Paulo. Era um perseguidor de cristãos e que se tornou perseguido em nome de Deus. Pessoa que se arrependeu, que foi transformada. Então percebam que quando a gente lê bons livros, quando a gente lê a Bíblia, a nossa imaginação vai crescendo. A gente vai aprendendo com as diversas histórias, com a história de Sansão, com a história de Davi, com as histórias dos apóstolos. Nossa imaginação vai crescendo. Então, por favor, essa é minha dica, esse é meu pedido para vocês. Leiam boas obras, leiam bons livros, leiam a Bíblia e vocês vão crescer. Crescer intelectualmente, crescer espiritualmente, vocês vão amadurecer. Não percam o contato com essas grandes obras. Assistam bons filmes. Não é qualquer filme, não é qualquer porcaria, tá? Busquem recomendações, referências de bons filmes. Filmes que apresentem personagens que sirvam de exemplo para vocês. Personagens que são exemplos ruins, que não devem ser seguidos, e personagens que são ótimos exemplos de virtude, de força, de amor ao próximo, para que vocês possam seguir e imitar. Então não percam esse contato com a alta cultura. Parem de ficar só assistindo porcaria na televisão. Parem de só seguir gente ruim, só seguir palpiteiro na internet. Parem de gastar tanto tempo fazendo fofoca. E apreciem essa alta cultura. Leiam a Bíblia, leiam grandes obras, leiam Shakespeare, Machado de Assis, leiam Dante. Leiam poesias, ouçam boas músicas, assistam bons filmes. Parem de ficar o tempo todo tendo contato com a mediocridade, com a baixeza, com coisa que não acrescenta muito. A gente pode se divertir? Pode e deve. A gente tem só que conviver com os sábios? Não. Não podemos ter aquela ideia assim, eu vou me isolar de todo mundo e só conviver com gente da nata, da alta cultura. Não. Você, quando for para o trabalho, vai ter que conviver com pessoas que são medíocres, pessoas que não estão no mesmo caminho que você. Na tua família, você vai ter aquele parente que não está nessa busca por amadurecimento, aquela pessoa que está toda confusa, aquela pessoa que não está nem aí para nada. Faz parte. Mas não deixem de conviver com gente boa, para que vocês cresçam. E que nós sejamos, para os nossos parentes, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos alunos, para os nossos amigos, a boa referência. Que as pessoas pensem assim, eu quero andar com o Renan, porque o Renan é uma pessoa de bem, porque o Renan é de virtudes, porque o Renan tem o que me ensinar, porque o Renan é uma pessoa madura, porque o Renan é uma pessoa sábia. Eu quero andar com o Renan, porque ele está se esforçando, porque ele está buscando, ele está crescendo, eu quero crescer com ele. Eu quero andar com a Débora, eu quero andar com a Ângela, eu quero andar com a Adriana, com a Marisa, eu quero andar com essas pessoas porque essas pessoas são pessoas de bem. Porque essas pessoas estão crescendo, porque essas pessoas estão buscando a alta cultura, porque essas pessoas têm substância, porque essas pessoas têm o que me ensinar. E o meu desejo é que lá na frente, quando essas pessoas forem fazer a listinha de quem foram suas grandes amizades, suas grandes referências, essas pessoas coloquem o nome, por exemplo, da Débora. Olha, eu fui aluno da Débora. E eu estou colocando o nome dela aqui porque ela foi uma pessoa de virtude, porque ela me ensinou,
porque ela me ajudou a crescer, porque ela elevou minha alma. Eu estou colocando aqui na minha lista o nome da Ângela, porque a Ângela foi uma pessoa boa, um exemplo de amor ao próximo. Uma pessoa temente a Deus que me ensinou o bom caminho. Eu estou colocando aqui o nome da Marisa, porque a Marisa foi um exemplo de mudança de vida. E eu me inspirei na Marisa, e por isso eu estabeleci um vínculo com a Marisa. Eu quero que vocês sejam boas referências para os outros e sejam lembrados pelos outros como grandes homens, como grandes mulheres. Eu não quero que lá na frente alguém lembre de mim. Ah, o Renan. Ah, quem foi o Renan? O Renan é meu companheiro de futebol. Não quero só isso, pô. Isso aí por si não leva a lugar nenhum. Tudo bem, eu quero ser um bom companheiro de futebol, ok. Mas não apenas um companheiro de futebol, mas um exemplo de alguém que tinha virtudes. Uma pessoa que ensinou algo. Uma pessoa que ajudou uma alma a se elevar. É isso que eu quero. Eu tô vendo um monte de gente que tá louca pra tomar vacina, que tá usando 2 máscaras na cara, que estão querendo mais 10, 20 anos de vida. Mas querem viver pra quê? Só pra encher a cara? Só pra fazer fofoca? Vivendo uma vidinha medíocre? Nojenta? Pra que viver mais 10, 20 anos desse jeito? Precisamos dar dignidade pra nossa existência. Precisamos amadurecer, precisamos ser boca de Deus aqui nesse mundo. Lembrem-se daquilo que tenho falado. Deus nos criou como focos de luz nessa terra para que nós possamos iluminar o mundo. Deus nos criou como seres agentes. Seres que em cada circunstância podem fazer o bem. É isso que Deus quer de nós, que iluminemos. A Bíblia diz que somos o sal da terra e a luz do mundo, e não se bota uma cidade acesa debaixo de um cesto. A luz foi feita para iluminar, foi feita para brilhar. E nós precisamos, antes de querer iluminar os outros, estarmos iluminados. Nós não temos uma luz própria, a nossa luz vem de Deus. Nós somos focos de luz no mundo porque Deus está em nós. Porque se Deus não estiver em nós, se não estivermos cheios do Espírito Santo, se não estivermos nas camadas mais altas da personalidade, vamos iluminar é nada. Vamos é só trazer mais confusão, mais problema. Então, que nós possamos buscar aquilo que existe de mais alto, de mais elevado, que possamos dialogar com sábios, estabelecer algumas amizades, vínculos com pessoas mais inteligentes que nós. Que possamos ler bons livros, grandes homens que escreveram desde a antiguidade. Gente, vocês fazem ideia de quando a Bíblia foi escrita? Faz tanto tempo. Milhares de anos atrás. E essas palavras continuam vivas porque não foram escritas por qualquer boboca idiota como esses que ficam opinando aí na internet falando um monte de besteira. Quem escreveu a Bíblia era gente de Deus, gente de substância, gente grande, gente conectada com o que existe de mais alto. E por isso essas palavras são vivas até hoje, porque foram palavras inspiradas pelo próprio Deus. E tem muita gente boa que escreveu ao longo da história. Gente iluminada, gente inteligente, gente com substância, não gente vazia. Nós precisamos buscar isso. Então, meus queridos, dialoguem com os sábios, façam amizade com gente madura. Parem de andar só com gente medíocre, só com gente fofoqueira, só com gente que só quer tomar cerveja. Só com gente que só posta foto para ver se arruma algum namorado, namorada na internet. Parem de andar só com esse tipo de pessoa e dialoguem com pessoas de alta cultura, pessoas sábias. Leiam esses grandes livros, essas grandes obras. Eu tô aqui, eu indico para vocês. Se alguém aqui falar assim, Renan, eu não sei o que ler, eu não sei onde buscar, eu não sei que filme assistir, pede para mim que eu dou uma indicação. E tem gente boa por aí indicando também. Deus colocou na vida de vocês muitos talentos, muitas possibilidades. E todos os dias a gente tem a chance de escolher só uma possibilidade.
Por exemplo, quando a gente nasce, a gente pode ser médico, jogador de bola, artista, carpinteiro, catador de laranja, faxineiro, professor, a gente pode ser qualquer coisa. E com o passar do tempo, a gente vai fazendo escolhas. E entre as diversas vidas possíveis que a gente pode ter, a gente escolhe uma. Façam uma boa escolha. Escolham a maturidade. Escolham a sabedoria. Amem a sabedoria. Esses dias atrás, uma professora falou assim, e ela está errada nesse ponto. Todo mundo é filósofo. Pô. Tá de brincadeira com a minha cara, né? O que é um filósofo? O filósofo é a pessoa que ama a sabedoria. É a pessoa que busca a sabedoria. Tem um monte de gente por aí que leva nome de filósofo e não é. É charlatão, é picareta, é porcaria que está só enganando e confundindo as pessoas. Mas o verdadeiro filósofo, quem é? O que ama a sabedoria e busca a verdade, que se esforça para encontrar o caminho certo, a iluminação, o entendimento. Não precisamos ser grandes pensadores. Cada pessoa na sua. Tem gente aí que tem que cuidar da família, que tem que desenvolver seu trabalho, ganhar seu dinheiro e não tem tempo para ficar lendo tudo quanto é obra do mundo aí. E chegando nos patamares altíssimos. Não. Mas cada um dentro da sua possibilidade. Busque a sabedoria, ame o conhecimento, ame a verdade e, acima de tudo, ame a Deus. Última dica, não deixem de comungar com Deus. As igrejas estão com dificuldades nos últimos dias para se reunir, para fazer cultos, para colocar as pessoas ali em comunhão contínua e direta, por causa de todas essas medidas malucas e exageradas que os governantes estão tomando. Mas, pelo amor de Deus, não percam a comunhão com a igreja. Mantenham contato. Orem uns pelos outros. Leiam a Bíblia. Tenham uma rotina de oração por si mesmo, uma rotina de oração de confissão. E orem pelos próximos. Orem pelos seus irmãos. Não percam o vínculo. Porque isso nos fortalece, isso nos eleva. Então, resumindo essa live aqui, que eu acho que eu já falei bastante, quais são as dicas que eu dou para vocês hoje? 1. Escolham algumas amizades, alguns mestres, alguns livros, alguns filmes que trazem crescimento para vocês. Relacionem-se com os sábios. Dialoguem com os sábios, se não for possível presencialmente, por meio de livros, por meio de aulas que estão ali no YouTube, por meios virtuais, enfim. Mas dialoguem com os sábios. Tenham contato com a alta cultura. Leiam grandes obras, assistam bons filmes, enriqueçam o imaginário de vocês. 2. Quando vocês conviverem com pessoas que estão num nível abaixo de vocês, não deixem que essas pessoas arrastem vocês para a mediocridade. Arrastem vocês para baixo. Mas sirvam como bons exemplos para essas pessoas. Elevem essas pessoas. Sejam a boa companhia que essas pessoas precisam para que elas também se tornem mais sábias, mais inteligentes, mais elevadas. 3. Lembrem-se que, acima de tudo, não podemos perder contato com Deus. E contato com Deus se dá como? Orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja, sem perder a comunhão dos santos, sem perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus e com as pessoas que professam a nossa fé. Ok? Então essas 3 coisas. Dialoguem com os sábios, tenham contato com a alta cultura. 2, não deixem que os medíocres arrastem vocês para a mediocridade, mas sejam vocês o exemplo de sabedoria que essas pessoas precisam. E 3, nunca percam o contato com Deus. Porque
Deus é o máximo da beleza, o máximo da bondade, o máximo da verdade. E Ele infunde em nós conhecimento, sabedoria, força, produz em nós os frutos do Espírito que são essenciais para a nossa felicidade, para a nossa realização, para o nosso desenvolvimento pessoal. Desejo bênção para a família, bênção no trabalho, bênção na emoção. Desejo toda sorte de bênçãos a vocês, ok? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus encha a vida de vocês e dê sabedoria, força para vencer as batalhas do dia a dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro agora por terra toda maldição, tudo aquilo que jogaram na vida de vocês de ruim. Eu declaro quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a obra de feitiçaria, tudo aquilo que tenta empobrecer a vida de vocês, eu declaro agora por terra em nome de Jesus. Porque tá cheio de gente jogando maldição. Tá cheio de gente jogando praga na nossa vida. E eu declaro tudo isso por terra. Nenhuma obra de Satanás vai ficar em pé, em nome de Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Abra agora a tua vida e receba esse agir do Espírito Santo. Para que ele vá quebrando as maldições, maldições hereditárias. Para que ele vá te dando entendimento, para que você quebre vínculos com coisas que te destroem, que te põem para baixo. Com coisas que te mediocrizam. Eu declaro agora, Espírito Santo de Deus, quebre tudo aquilo que é de ruim, toda maldição hereditária, toda desgraça que tenta impedir nosso crescimento. Em nome de Jesus, Senhor. Essa pessoa que está me ouvindo agora, eu declaro sobre a vida dela sabedoria, paz, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu declaro os frutos do Espírito. Eu declaro crescimento, desenvolvimento pessoal. Eu declaro prosperidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até a próxima. Um forte abraço.